Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série de devocionais no livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus. Estou falando aqui do meu escritório, na cidade de Atibaia, no estado de São Paulo. E hoje está bem frio aqui em Atibaia, perto dos 10 graus, mais ou menos. E estamos na semana 22 do devocional O Caminho, de Stanley Jones. E o dia é segunda-feira. Começamos ontem a semana 22, e hoje é segunda-feira. E veja qual o título Stanley Jones dá para esta segunda-feira, na semana 22 do devocional. O título é o seguinte: Inferioridade e o álcool. Inferioridade e o álcool. Stanley Jones continua tratando dessa temática do álcool, dos narcóticos, na relação com a vida humana. Acompanhe então comigo a leitura e as palavras de Stanley Jones. Vimos ontem, quando começamos a semana 22, que o uso de narcóticos é o refúgio dos fracos. É sinal de frustração ou de sentimentos de inferioridade. O doutor Strasher diz: o álcool é utilizado como fuga das responsabilidades e dos fardos da vida emocional madura e suas consequências. O álcool proporciona a concretização dos desejos, faz a pessoa pensar por hora, que é forte e corajosa, ainda que seja a mesma pessoa frustrada que recorreu ao álcool para fugir da realidade. Agora Jones nos conta uma história bem engraçada para explicar isso. Veja só. Conta-se a história de um rato que encontrou um barril de vinho vazando no porão. O rato tomou um gole e começou a sentir seus músculos. Tomou 2 goles e, em pé sobre as patas traseiras, encarou o mundo e disse: que venha o gato agora. Agora Stanley Jones diz: homens e mulheres são como esse rato, quando estão sob a influência do álcool. Sentem-se capazes de encarar os gatos da resistência humana. O Dr. Wall resume assim: o álcool oferece uma fuga para o estado feliz da onipotência infantil. Interessante isso, onipotência infantil. Em uma manhã de domingo, outra história que Jones vai contar, um homem no saguão de um hotel, bastante ferido, espancado na noite anterior, aproximou-se de mim e disse sem mais nem menos: eu também sou bom de briga. A inferioridade daquele homem obrigou-o a se afirmar como bom de briga para mim, diz Stanley Jones. Era o exemplo de um estado feliz da onipotência infantil. Jones diz assim: ouvi este comentário, ouça. Aconteceu uma daquelas coisas engraçadas, sabe? O homem dizendo para ele. Uma daquelas coisas que acontecem quando se toma 4 ou 5 coquetéis. Então, se seguiu um desagradável recital de besteiras. As inibições desapareceram. As barreiras morais foram ignoradas. A luxúria já não conhecia mais limites. É fato, diz Stanley Jones, que o álcool enfraquece as células cerebrais que controlam as faculdades morais e desperta as que controlam os instintos inferiores, de modo que o palco agora está montado para uma daquelas coisas engraçadas que acontecem depois de alguns coquetéis. Engraçado? Ele pergunta. Guardia disse o seguinte: não se esqueça de que 80% dos casos nos tribunais estão relacionados com o álcool. Mas o que dizer então dos casos que nem chegam aos tribunais? E das reações da ressaca, da eficiência reduzida e de energia desperdiçadas? Mas eu fico de ressaca? É a resposta que normalmente se oferece. Não. Mas, se são necessários 10 goles para deixá-lo embriagado, então, ao tomar 1 gole, você já estará 1/10 embriagado. Você estará no caminho dos outros 9/10. E mais, cada gole o enfraquece e torna os outros 9 goles mais fáceis. Você já estará então com a sua personalidade em deteriorização. Ontem no nosso devocional, no devocional de Stanley Jones, na leitura, nós vimos que este mundo está organizado para nos lembrar que nós não somos capazes de encontrar alegria neste mundo. O que
o pastor Carlos Macor, como citei ontem, chama no seu livro A Vida que Satisfaz de um mundo que é uma estranha perfeição. Ele está estranhamente preparado com uma perfeição para nos lembrar que nós não podemos encontrar a nossa alegria final e definitiva neste mundo. Mas quando nos deparamos com esta dura realidade de que mesmo procurando, buscando e tentando, nós não podemos encontrar a nossa alegria nesse mundo, quando nos deparamos com esta verdade inevitável, nós nos sentimos fracos diante desta verdade. Nos sentimos impotentes, incapazes, fracos. Então, sabe qual é o caminho que costumamos tomar para isso? Nós costumamos tomar o caminho da tentativa de sermos fortes. Quando nos percebemos fracos diante da inevitável verdade que não conseguimos encontrar a nossa alegria por meio dos nossos recursos neste mundo, então tentamos, pelas nossas próprias forças, sermos fortes. E sabe o que é essa tentativa? Essa tentativa é a declaração absoluta de que somos fracos. Na tentativa de tentarmos ser fortes, nós declaramos a nós e ao mundo que, na verdade, nós somos fracos porque não conseguimos conviver com a realidade de que não somos capazes de nos satisfazer por nós mesmos. Mas nós continuamos a tentar. O apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, na Bíblia, no capítulo 5, verso 29, ele diz assim: nunca nenhum homem odiou a sua própria carne, antes dela cuida e alimenta. Nós amamos muito a nossa carne, amamos muito a tentativa de buscarmos felicidade pelos nossos próprios recursos. E quando não encontramos, por amar tanto a nossa carne e alimentar tanto ela, sabe o que fazemos? Buscamos caminhos, fugas, no caso aqui o álcool, como Jones exemplifica. Mas buscamos caminhos, fugas, para tentarmos ser fortes por nós mesmos. E essa tentativa é a mais absoluta declaração da nossa fraqueza. Mas o mesmo apóstolo Paulo nos lembra no Evangelho que é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa a força dele. Deus nos visita com a sua força quando encontra em nós espaço de fraqueza. Por isso, eu queria dizer a você nesse devocional de Jones que a fraqueza é uma bênção. A fraqueza que nós sentimos quando nos deparamos com essa dura realidade que este mundo não é capaz de nos satisfazer. Esse tipo de fraqueza é uma bênção. Porque é nela, nessa fraqueza, que Deus age, nos colocando no caminho de Jesus, por meio do aperfeiçoamento da força dele em nós. Percebe? Então, ouça. Abrace a fraqueza se você tem. Abrace a fraqueza se você se depara com ela. E não tenha medo desta fraqueza que te lembra que você não é capaz de se satisfazer pelos seus próprios recursos. E peça a Deus, peça com fé, que Ele vai aperfeiçoar você por meio da sua fraqueza, até que a força dele se estabeleça plenamente em você. Veja o que Stanley Jones está dizendo no final do devocional. Ó Cristo vivo, dá-me poder para sair deste espiral descendente de fraqueza, que leva a uma fraqueza ainda maior. Dá-me graça para que eu não esteja acorrentado a nenhum hábito que impus a mim mesmo. Ajuda-me a ter autocontrole. Amém. Ele termina usando 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Lembre-se, a fraqueza é uma bênção. Quando nos deparamos com esta verdade, que somos fracos na tentativa de tentar ser forte. Então deixe que a força de Cristo seja aperfeiçoada em você, no ambiente da sua fraqueza. Que Deus te abençoe. Espero que esse devocional tenha te abençoado. Nos vemos amanhã.